Ladies and gentlemen, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo dessa playlist, que com certeza vai te ajudar muito nos seus estudos, tá? Seja para você que vai fazer Enem, o ERJ, o vestibular no geral e pré-militar. Qual é o objetivo dessa playlist? É ajudar você naquele momento inicial do contato com a matéria. Essa playlist a gente não vai ver aula em si, a gente vai fazer exercícios. Então a ideia é começar com exercícios mais básicos e ir aumentando a dificuldade e vocês vão estudando comigo. Então o ideal é você começar a aula, viu o primeiro exercício, pausa, tenta fazer, depois ver minha resolução e assim sucessivamente. Então para retribuir você pode deixar o seu like aí, você pode se inscrever no canal. O meu Instagram tá aparecendo aí para vocês, IG Monteiro ___. Era um pouquinho mais decente, mas esses hackers acabaram com o meu antigo Instagram. Enfim, tá bom? Então deixa essa moral pra gente. E se gostou dessa ideia, deixa aí nos comentários que a gente vai colocar outros conteúdos, né? Outras matérias também. A próxima acredito que vai ser de dinâmica, leis de Newton, aqueles exercícios de bloquinho, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar. Então já vamos começar aqui com a questão de número 1. A questão número 1 vai falar o seguinte: um resistor tem resistência igual a 50 ohms, tá? Tá aqui diferente porque eu apaguei, tava um Czinho. Mas resistência medida em ohms. Sobre a DDP-U de 60 volts. Calcule a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Essa questãozinha inicial aqui, né? A gente tem que lembrar da primeira lei de Ohm. Lembrando que a primeira lei de Ohm fala o seguinte: quando tem um resistor de resistência R e nos terminais desse resistor eu coloco uma bateria que é a DDP, eu posso falar que é U, tá? A corrente que vai passar por esse resistor eu vou chamar de I. E a primeira lei de Ohm diz o seguinte, né? Que o U é igual a R vezes I. Essa é a primeira lei de Ohm. DDP igual a resistência vezes a corrente. A DDP medida em volts, a resistência em ohm e o I, que é a corrente, é em ampere. Aqui, ó, nessa questão, ele deu pra gente a resistência que é de 50 e a DDP que é de 60. Então a gente só vai aplicar aqui, né? O ideal também, pessoas, é vocês anotarem os valores que a questão te dá, tá? Então aqui, ó, você identificou que aqui a resistência é de 50 ohms. Então bota R igual a 50 ohms, tá? Ou você pode, né, indicar aqui embaixo. Eu vou colocar aqui do lado. R igual a 50 ohms e a DDP-U é de 60 volts. A DDP, pessoas, é a diferença de potencial, tá? Também chamada de voltagem ou tensão. Então agora o que a gente vai fazer? Só substituir, ó. U não é 60? Coloca 60 aqui. O R não é 50? Coloca 50 aqui. E o I que você quer descobrir, você deixa assim. Você joga esse cara para lá dividindo. Então eu vou achar aqui que I é igual a 60 sobre 50, tá? Então a corrente, na verdade, vai ser 6 sobre 5 ampere. Pode deixar assim em fração, né? Mas poderia também, como não tem alternativa aqui, né? Colocar o valor sem ser em fração, né? E 6 sobre 5 vai dar, se eu não me engano, 1,2 ampere, tá bom? Então é isso aí. É assim que você vai fazer esse tipo de questão. Só que aqui a questão número 1, né, começa bem devagar, né? A nossa ideia aqui é ensinar você que está começando e levar você até o nível mais avançado, tá bom? Então, esse tipo de questão aqui é uma questão basiquinha, tá? Que já dá uma resistência, DDP e pede a corrente. Já vamos dificultar um pouquinho, tá? Você que está aí apreensivo querendo uma questão mais difícil, espera um pouco, daqui a pouco a gente chega. A gente vai aumentando o nível das questões. Vamos para 2. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série. Lembrando, o que é série, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um resistor de 5 ohms em série com um resistor de 20 ohms. A gente pode falar, pessoas, que dois resistores estão em série quando a corrente que passa por um é igual à corrente que passa pelo outro. Por exemplo, aqui eu coloquei uma bateria, tá? E no mesmo fio eu coloquei esses dois resistores. A corrente que sai dessa bateria
que eu vou chamar de I, ela passa por esse e passa por esse obrigatoriamente. É claro que aqui, ó, eu tenho esse circuito fechado, né? Eu preciso ter esse circuito fechado para a corrente conseguir circular, né? Então a corrente vem, passa por esse aqui, depois a mesma corrente passa por esse outro, essa corrente volta para o polo negativo da bateria. Então essa corrente está circulando aqui. Esses dois estão em série. A corrente que passa em um é igual à corrente que passa no outro. Continuando a questão. São associados em série e a associação aplica-se uma DDP de 100 volts. Ah, então essa bateria que ele colocou aqui, ó, é de 100 volts. A DDP, gente, é o U. Não vamos esquecer, tá? Na letra A, ele quer a resistência equivalente da associação. Qual é a resistência equivalente do circuito em série? Muito fácil, né? É só você lembrar do seguinte, que no circuito em série, a resistência, já que ela pode ser entendida como a dificuldade da corrente percorrer, é a dificuldade oferecida à corrente. Então, a dificuldade total, que seria essa tal de resistência equivalente, é a soma dessas duas resistências. Se tivessem 3 resistências, seria a soma dessas 3. Em série, para achar a resistência equivalente, basta somar. Quando a gente calcula a resistência equivalente, pessoas, o que a gente faz é trocar todas essas resistências por uma só. Então a gente simplifica o circuito. A bateria continua a mesma coisa, no caso aqui 100 volts. Agora a resistência vai virar uma só, que é a tal da resistência equivalente. Nesse caso aqui, a resistência equivalente sendo a soma vai ser 25 ohms. Então a gente vai ter uma bateria ligada em uma resistência única de 25 ohms. É o caso que a gente tinha aqui em cima. Então, se a gente quiser, por exemplo, descobrir a corrente que passa nesse circuito, é só aplicar a primeira lei de Ohm. Tá? Vamos ver se é isso que ele quer? Na letra A ele fala qual a resistência equivalente. Ah, a gente já descobriu que é 25. Tá? Na B, qual é a intensidade da corrente elétrica? Aí é fácil, né? Você faz U igual a REC vezes o I. O U é 100, o REC é 25 vezes o I. Então o I vai ser 100 dividido para 25. 100 sobre 25 vai dar 4 ampere. Acabei de descobrir a corrente. 4 ampere. Então, você pode até voltar lá para o circuito inicial. Ó. A corrente é 4 ampere. O que a gente fez, na verdade, aqui foi um artifício matemático, né? Um artifício da física para calcular essa corrente. Mas o circuito não mudou. Eu não troquei esses dois resistores por uma só, por uma resistência só. Continua isso aqui. Eu só usei esse artifício para calcular a corrente. Por que eu estou falando isso? Porque na letra C, ele fala qual a DDP em cada resistor. Note que tem muita gente que vai falar que a DDP é 100 volts. Mas não. Como os resistores estão em série, a DDP total da bateria vai ser perdida um pouco em cada resistor. Então eu vou ter uma perda de DDP, eu vou chamar de U1 aqui, nesse primeiro resistor, e uma perda de DDP nesse segundo resistor que eu vou chamar de U2. De maneira que as somas dessas DDPs, dessas voltagens, tem que dar igual a 100. E como que eu faço para descobrir o 1 e o 2? Eu vou colocar o cálculo aqui em cima. Ó. Então, ó, vamos calcular primeiro o 1. O 1 é fácil, é só você fazer a primeira lei de Ohm para esse primeiro resistor. O 1 é igual a R vezes I. Qual é o R? É 5. Qual é o I? É 4. Então, o 1 é igual a 20 volts. Então, esse 5 aqui, ele perde 20 volts. Tá? E esse 20 ohms aqui? Quanto será que ele perde de voltagem? É só fazer, ó. O 2 é igual a R vezes I. Só que esse R é 20. Então, fica 20 vezes I, que é a corrente, que é 4 amperes. Então, fica aqui, ó, 80 volts.
Ah, então esse de 5 perdeu 20 volts e esse de 20 perdeu 80 volts. Notem que se eu somo 20 mais 80 tem que dar 100, que é da bateria. Tá? Então, a DDP, a voltagem, ela vai sendo perdida em cada resistor. A corrente no circuito em série é a mesma. A DDP é a soma, tá bom? No circuito em paralelo já é outra coisa. Uma coisa legal que você pode fazer, eu já vou me adiantar aqui, ó, é um macetezinho. Você poderia marcar os pontos de potencial, né? Pode parecer bobo agora, mas mais para frente vai ser muito útil. Por exemplo, eu posso falar, ó, que aqui no polo negativo da bateria é 0 volt. Se aqui é 0 volt, se eu não passar por nenhuma resistência e nenhuma bateria, eu continuo tendo 0 volt. Então, ó, esse ponto é 0 volt, porque daqui para cá não passou por nenhuma resistência e nenhuma bateria. Esse ponto aqui, ó, também é 0 volt. Quando eu passo daqui para cá, ó, eu estou passando de 0 volt e estou passando por uma bateria, do negativo para o positivo. Então, eu estou ganhando 100 volts. Então, qual é o potencial aqui? Antes era 0, eu ganhei 100. Ah, então aqui é 100 volts. Beleza, então aqui é 100 volts. Antes do resistor é 100 volts. E depois? Pô, eu não perdi 20 nesse resistor? Então, se era 100 antes, agora vai ser 80 volts. Então, aqui é 80, nesse fio todo aqui é 80. Se aqui é 80 e eu passo por esse de 20, eu perco 80. Perdi tudo, né? Então, eu chego aqui com 0 volts. 0 volt, 0 volt, 0 volt. Opa, igualzinho aqui, tá? Notem que fazer essa marcação de potencial não foi útil para descobrir o resultado da questão, nesse caso. Mas é um artifício que vai ser muito útil lá na frente, tá? Já queria que vocês tivessem essa ideia, é um macetezinho super importante. Vamos para a questão 3 aqui agora. Olha a 3. Entre os pontos 1 e 2 do circuito da figura abaixo, mantém-se a DDP de 110 volts. Entre os pontos 1 e 2. O cursor C está no ponto médio entre os pontos 3 e 4. A intensidade da corrente elétrica que passa pela lâmpada é de 0,5 A. Calcule a resistência elétrica RL da lâmpada. Ah, ele quer a resistência desse cara. É uma questão que parece difícil no início, pessoas, só que se a gente for marcando os valores e ir devagar, a gente consegue matar de boa. Então o que ele fala? De novo, entre os pontos 1 e 2 do circuito, mantém-se uma DDP de 110 volts. Então, ó, entre esse ponto e esse ponto, a gente vai ter uma DDP de 110 volts. Tá. É como se eu colocasse uma bateria aqui, né, e ligasse essa bateria nesse ponto aqui. Mas eu não vou nem desenhar isso. Então a gente pode considerar, gente, que a corrente sai desse carinha aqui. Tá? Ela sai desse cara, ela desce esse carinha aqui, depois ela não vem para cá, porque aqui, ó, não está conectado na bateria. A DDP é entre o 1 e o 2. Tá? Então essa corrente desce, passa por metade dessa resistência, ó, porque ela vem para cá, passa pelo ponto 4, vai indo pelo fio, passa pela resistência da lâmpada e chega no ponto 2. É esse o sentido da corrente. Notem o seguinte, que essa questão tentou confundir. Qual é a resistência na qual essa corrente passa? Não é 200. 200 é o valor da resistência toda. Só que a corrente só passa pela metade da resistência. Tá? Ela não passa por aqui, eu vou até apagar. Ó. Ela não passa por aqui. Ela só passa por metade da resistência. Então eu vou até apagar esse 200 aqui, eu vou escrever metade de 200, que é 100. 100 ohms. Esse é o nosso circuito. Né? Eu excluí aquela outra parte. A DDP aqui, lembrando, é de 100, botar na bateriazinha aqui, ó, 110 volts. Aí ele fala o seguinte: a intensidade da corrente elétrica que passa pela lâmpada é de 0,5 A. Ele já deu a corrente. Calcule a resistência RL da lâmpada. Gente,
Aqui, ó, a mesma corrente que passa pela resistência passa pela lâmpada. Então eu tenho um circuito em série. É igual da última questão, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso falar que a REC é a soma dessas duas, né? Na verdade, tem duas maneiras de fazer isso aqui. Vou fazer pela primeira que eu acho mais fácil. Qual é a mais fácil? Faz U igual a REC vezes I. Porque eu tenho U, que é 110 volts. Eu tenho a REC, não tenho a REC, eu vou descobrir. E o I é 0,5. Fazendo essa conta, eu vou jogar esse cara para lá dividindo. Então eu vou achar que a REC é 110 sobre 0,5, que é 220 ohms. Tá? Só que olha só, a REC, gente, é a resistência total aqui. Só que no circuito tem duas de resistência, essa em série com essa. Então a REC também, ó, é a soma de 100 mais a resistência da lâmpada. Entendeu? Então 220 é 100 mais RL. Portanto, RL é igual a 220 menos 100. RL é igual a 120 ohms. Tá bom? Você poderia colocar esse 100 mais esse RL direto aqui no lugar do REC, tá? Aí fica a seu critério. Eu acho desse jeito mais fácil. Vamos para 4. Dois resistores de resistências elétricas, respectivamente, igual a hora aqui de novo, na hora que for digitar, ó, ficou errado. É 4 ohms e 6 ohms. Tá? Dois resistores, respectivamente, igual a 4 ohms e 6 ohms, ao serem associados em série. Muito cuidado, tá? É associado em série. Qual é a associação em série, então? Desenha. Custa nada, né? 4 e 6. Série, eles estão no mesmo fio. Né? A corrente que passa por um é igual à corrente que passa pelo outro. Show! Ao serem associados em série, são percorridos por uma corrente elétrica de intensidade igual a 2 A. Notem que agora ele deu a corrente, que é 2 A. Claro que para isso aqui acontecer, eu tenho uma bateria ligada aqui. Negativo, positivo. E esse circuito está ligado aqui bonitinho, né? Só que eu não vou desenhar isso não, para não ficar feio. Vamos ver o que ele quer na letra A. Determine a resistência equivalente da associação. E você já sabe calcular a REC, né? A REC é a soma nesse caso. REC igual a 4 mais 6, que é 10 ohms. Mole. B. A DDP a que a associação está submetida. Na verdade, ele quer a bateria, o valor da voltagem da bateria. Mas isso aí é mole, né? Porque, ó, para fazer isso, é só você fazer U igual a REC vezes I. U é o que eu quero. A REC é 10, a gente acabou de achar. E o I é questão da, que é 2. Portanto, o U vai ser igual a 20 volts. Já achamos o U também, ó, 20 volts. E a C? A DDP em cada resistor. A DDP é a voltagem em cada resistor. É o que a gente fez lá na primeira questão. Ou na segunda, não lembro. Vamos lá. No primeiro resistor, vou fazer a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Só que o U, que é o R vezes I, o R no caso, é 4 e o I é 2. Então o U é igual a 8 volts. Então eu tenho uma queda de potencial nesse cara aqui de 8 volts. E nesse de 6? Vou fazer o mesmo esquema, só que agora aplicando os valores desse cara. 6 vezes I, que é 2. U igual a 12 volts. Notem, 12 mais 8 tem que dar 20. Tem que dar DDP total. É como se a bateria gastasse potencial, gastasse uma certa energia aqui, tá? Vamos ver se usando a nossa técnicazinha dos pontos também dá certo? Eu tô treinando vocês para as próximas questões, as mais difíceis, tá? Ó, se aqui é 0 volt, aqui é 20 volts, porque passou pela bateria.
Se aqui é 20 volts, quando eu passo para cá, eu vou perder, ó, 8 volts. Então aqui fica 12 volts. Aqui eu tenho 12 volts. Quando eu passo pelo resistor de 6, eu perco 12. Ah, então aqui fica 0 volts. Tá? Então notem, gente. Esse 8 volt aqui, ó, é o U, é a DDP. É a queda de potencial. Ou a diferença de potencial. Esse 20 volt aqui é o potencial no ponto. Quando eu faço a diferença de potencial, ó, 20 menos 12, tem que dar o U, que é 8. Muito cuidado, tá? A diferença de potencial a gente representa pela letra U. O potencial, na maioria das vezes, é o V. Bom, muito importante você entender que existe diferença de potencial e potencial. O U, a primeira lei de Ohm, é a diferença de potencial nos terminais de um resistor. Vamos para a próxima. Vamos para a questão 5. Nas ilustrações a seguir, como estão associadas lâmpadas A e B e C e D? Nossa, questão tranquila, né? Ele quer saber se está em série ou está em paralelo. Aqui, pessoas, ele colocou a bateria. Né? Ele desenhou a bateria e as lâmpadas. Vou fazer aqui o seguinte, né? Para a gente não passar por essa questão batido, né? Não aproveitar muita coisa, vamos desenhar aqui, ó, só para você entender, né? Como seria esse sisteminha aqui, essa associação aqui, desenhada, né? Sem a gente ter que desenhar as lâmpadas e a bateria. Tá? Como que estaria isso aqui num circuito desenhado, né? Ficaria assim, ó. As lâmpadas possuem resistências, né? Então esse cara aqui, ó, ficaria, ó, fio, né? A lâmpada A aqui, a B aqui, aí dá a voltinha e aqui tá a bateria. Pronto. Vou supor que o positivo tá pra lá. Não lembro se essa pontinha aqui é o positivo da pilha. Não faz diferença nenhuma. Eu acredito que sim. Esse aqui é o positivo, esse aqui é o negativo. Tá? Então aqui é o positivo e o negativo. Esse sistema é esse aqui. E notem, pessoas, que a corrente sai da bateria, ela vem pra cá, ela passa por essa primeira resistência, por essa lâmpada, depois passa pelo fio e a mesma corrente passa por essa resistência aqui. Se a mesma corrente passa pelas duas resistências, eu posso falar que essas duas resistências estão em série. Não tem jeito, aqui está em série. E aqui, esse outro, será que está em série ou está em paralelo? Vamos desenhar aqui, ó. Como que ficaria o esquema? Ó, vou desenhar a bateria aqui, tá? Bateria. Aí vem aqui, se divide, né? Um pouquinho vem para cá, um fio vem para cá, outro fio vem para cá. Desse lado eu tenho uma resistência que é a resistência C. Desse outro lado a resistência D. Depois o fio desce, volta aqui para a direita e sobe. E aqui é a mesma coisa, né? Tá. Esse aqui é esse circuito. Vamos olhar agora a corrente saindo da bateria. Ó. Ela sai da bateria e quando vem para cá, chega nesse ponto aqui, que é um nó, eu tenho dois fios, né? Uma parte dessa corrente vem para cá e outra parte dessa corrente vem para cá. Ela meio que se divide, né? Se divide igualmente? Depende, né? Depende se esses dois caras forem iguais, tá? Aí, ó, ela passa por esse resistor, desce, depois vem pra cá, né? Essa outra aqui, ó, vou chamar de I1 aqui, tá? I1 e aqui I2. Ó. Esse I1 vem pra cá, vem pra cá. O I2 desce, passa pela resistência RD, desce, depois vem pra cá. E depois, ó, I1 e I2 se juntam de novo para dar a corrente inicial e voltar para a bateria e voltar ao ciclo. Aqui, as correntes não são iguais. Tá? A mesma corrente que passa em um, provavelmente não vai passar no outro. O que é igual aqui, gente, é a DDP. Notem que a DDP no terminal da bateria do resistência RC, ó, o RC está ligado entre esse ponto e esse ponto aqui. Porque aqui é fio, então, né,
o potencial aqui igual ao potencial aqui, que é igual aqui. A DDP nesse resistor RC é a DDP da bateria. E a DDP no resistor RD também é a DDP da bateria. Então eu vou falar, ó, que os dois estão em paralelo. Tá? A corrente não é a mesma. Tá? Não é necessariamente a mesma. Poderia ter o caso onde essas duas correntes fossem iguais aqui. Se as resistências forem iguais, a corrente vai ser igual. Mas mesmo a corrente sendo igual nesse caso, isso não quer dizer que é um circuito em série. Tá? Para ser circuito em série, a corrente só pode ter um caminhozinho só. Aqui ela se divide. Pode ser que a gente dê sorte da corrente se dividir igualmente. Bom, beleza. É como se no em série as duas resistências estivessem no mesmo caminho. Tá? Aqui são caminhos diferentes. Tá? Aqui está em paralelo, aqui está em série. Lembrando que em série, ó, a corrente é a mesma para todas. Em paralelo é a DDP, que é igual a U1 igual a U2. Em série, I1 é igual a I2. Mais para frente a gente vai trabalhar mais com isso. Vamos para 6 aqui, ó. A 6 já começa a melhorar um pouquinho. Em cada uma das associações a seguir, determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então vamos com calma aqui, ó. Vou deslocar aqui esses caras para cá. Vou fazer com A primeiro, né? Ó. E você olhou para cá, você já viu que entre os pontos A e B é como se tivesse uma bateriazinha aqui, né? É o caso que a gente fez lá no início. A corrente sai do A, passa pelo de 3, depois passa pelo de 7. É a mesma corrente, é uma ruazinha só, é um caminho só. E você deve estar falando aí agora que está em série. E é verdade, está em série. Né? Isso aqui está em série, então a REC, a resistência equivalente aqui, é muito fácil. É a soma, né? REC é igual a 3 mais 7, que é igual a 10 ohms. Ele só quer resistência equivalente, né? Pô, tranquilinho, então. Vamos dificultar mais um pouco. Vamos pegar essa letra B aqui. A letra B, gente, ó, tá aqui a bateria. A corrente sai do ponto A. Eu vou chamar de I. Quando chega nesse nó, ela se divide. Vem uma parte para cá, para cima, que eu vou chamar de I1. Uma parte para o meio, que eu vou chamar de I2. E a parte aqui para baixo, que eu vou chamar de I3. Mas notem, todas as três resistências estão ligadas, ó, entre os pontos A e B. Então a diferença de potencial aqui em cima vai ser a mesma diferença de potencial aqui no meio, que é igual a diferença de potencial aqui embaixo. A DDP vai ser igual, mas as correntes não vão ser iguais. Se a DDP é igual, esse circuito está em paralelo. Está em paralelo. E se estiver em paralelo, pessoas, você não pode somar as resistências para achar resistência equivalente. Como que eu faço para transformar essas três resistências em uma só, né, que vai ser a minha resistência equivalente? Aqui, ó, aí já entra outra coisa que a gente não viu ainda, né? Quando está em paralelo, ó, a resistência equivalente pode ser medida assim, ó, 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Né? Ah, mas eu vi em um lugar, na minha escola, que tem outra formulinha. Tem outra formulinha também, gente. Mas eu vou deixar para fazer aqui na letra C, tá? Mas eu adianto uma coisinha. Se as três resistências tivessem o mesmo valor, era só você pegar o valor de uma e dividir pelo número de resistências. Por exemplo, se todas tivessem 36 ohms, a resistência equivalente seria 36 dividido para 3, já que são 3 resistências. Isso quer dizer que não vai funcionar essa aqui? Não, essa aqui sempre funciona. Tá? Existem outros atalhos para você não ter que fazer essa conta. Então, vamos fazer essa continha aqui rapidinho? Como que eu faço a REC? Ó? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1. Quem é R1? Vou falar que é 36. Mais 1 sobre R2 é 12. Mais 1 sobre R3 é 1.
Como que eu faço isso aqui agora? Pessoas, você poderia fazer o MMC, né? Pode fazer o MMC. Vou ensinar daqui a pouco um macetezinho para você não ter que fazer o MMC. O MMC entre 36, 12 e 1, eu acredito que seja 36, né? Vou nem fazer aquela conta toda do MMC. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar esse 36, vou dividir por 36, vai dar 1. Vou pegar esse 1, vou multiplicar pelo esse 1 aqui. Vou pegar esse 36, dividir para esse 12, vai dar 3. E vou multiplicar esse 3 por esse 1 aqui de cima. Vou pegar esse 36 e dividir para 1, vai dar 36. 36 vezes 1 vai dar 36, né? Então, aqui vai dar 1 mais... Deixa eu mudar a cor aqui. 1 mais 3 mais 36. Isso aqui dá 40 sobre 36. Notem, 40 sobre 36 é igual a 1 sobre REC. Então, a REC é o inverso, né? REC é igual a 36 sobre 40. Dá até para simplificar, né? 36 sobre 40, eu posso dividir por 2, por exemplo. Aqui vai dar 18 e aqui vai dar 20. Posso dividir por 2 de novo. Ó. Aqui vai dar 9 e aqui vai dar 10. REC igual a 0,9 ohms. Se eu não errei nenhuma conta, né? O outro jeito de fazer isso aqui, gente, seria... Para você pular nessa parte do MMC, deixa eu jogar essa Czinha aqui para baixo. Ah, tem outra aqui, meu Deus. Vou deixar aqui em cima mesmo. Você poderia fazer o seguinte. Ao invés de você fazer isso aqui, você faz essa e essa aparecer 36 aqui embaixo. Então, essa aqui você multiplica por 36 em cima e embaixo, tá? 36, tá maluco? Por 3, né? Porque multiplicado por 3 aqui em cima e embaixo, ó, embaixo vai dar 36. E essa aqui você multiplicaria por 36, ó, em cima e embaixo. Vai dar o mesmo resultado, mas eu acho que é mais rápido assim. Tá? Mas enfim, já chama resistência equivalente. Vamos para a resistência equivalente desse cara agora. Notem que agora eu tenho um circuito misto, tá? O que seria circuito misto, né? É um circuito misturado, gente. Não tem só série nem só paralelo, tá? Notem que a corrente ela sai, eu posso considerar que ela sai do ar, chega aqui, ela se divide, vem um pouco para cima e um pouco para baixo. Esse de cima aqui passa por essa resistência de 6 e desce. Esse de baixo aqui, ó, passa pela resistência de 6 e sobe. Depois essa corrente se junta de novo e passa pelo de 2. Tá? Então eu tenho aqui, olha só que legal, né? A corrente se dividiu, veio uma parte aqui para cima e uma parte aqui para baixo. Esses dois resistores estão ligados entre extremos, os sistemas são iguais, ó. A DDP é igual, tá? Então esses dois estão em paralelo, esses dois 6. Tá? Então eu vou fazer a primeira resistência equivalente desses dois, tá? E eu vou redesenhar o circuito. No lugar dessa resistência equivalente, né, eu vou colocar... Melhor, né? No lugar dessas duas resistências, eu vou colocar a resistência equivalente, tá? Aí aqui vai ficar REC. E aqui esse 2, ó, você deixa. Não mexe nele não, tá bom? Porque eu tô fazendo aqui primeiro. Qual é a REC desses dois? Cara, você poderia usar isso aqui, né? Vamos fazer aqui, ó. Vai ficar, ó. Deixa eu ver se tem espaço pra cá. Tem. Ih, tô perdendo meu espaço aqui, ó. Doideira, um monte de espaço. Ficaria assim, né? Pra esse primeiro REC aqui, REC 1, ficaria 1 sobre REC 1 igual a 1 sobre R1, que é 6, mais 1 sobre R2, que também é 6. A base igual é só somar o de cima e repetir essa base, né? Fica 6 sobre 2. Então, 1 sobre REC é 2 sobre 6. Falei 6 sobre 2, é 2 sobre 6. Né? Então, assim, agora, ó, REC é 6 sobre 2, que é 3 ohms. Então, a resistência equivalente entre esses dois que estão em paralelo é 3 ohms. Então, coloca aqui, ó, 3.
tá? E o que eu tenho agora? Acabou? Não, porque eu tenho agora 2 resistores que estão em série, tá? A corrente passa por aqui, e a mesma corrente que passa nesse de 3 passa nesse de 2. Mas em série você já sabe, né? Lembrando que quando eu fizer a resistência equivalente desses dois, eu estou trocando esses dois por uma só, que eu vou chamar de REC total, sei lá. Só para diferenciar dessa primeira. Então, qual é essa REC total? É a soma, né? REC total igual a 3 mais 2, que é igual a 5 ohms. Essa é a REC do circuito todo. Notem, eu vim de um circuito onde eu tenho 3 de resistência para um que tem uma só. Fica muito mais fácil. Tá? Se eu quisesse descobrir a corrente, era só eu ver qual é a bateria e aplicar a primeira lei de Ohm. Outra coisa importante. Eu não poderia fazer esse aqui, ó, em série com esse? Não, né, gente? A corrente que passa aqui não é a mesma que passa aqui. Essa corrente que passa nesse cara, ó, é a corrente desse de baixo mais desse de cima. Outra coisa importante de se falar. A corrente que passa aqui em cima é igual à corrente que passa aqui embaixo, já que por estar em paralelo, a DDP é a mesma e as resistências são iguais, tá? Vamos voltar aqui naquela outra questão e falar o seguinte, ó. Em qual desses resistores eu teria uma corrente maior? No de 36, no de 12 ou no de 1? A corrente maior estaria no cara que tem menos dificuldade de passar. Qual caminho eu tenho mais dificuldade? No que eu tenho maior resistência. Então, olha só, aqui é maior resistência, aqui é menor resistência. A resistência é a dificuldade. Então, essa corrente aqui seria muito maior do que essa. E eu posso dizer até o seguinte, que é 36 vezes maior do que essa. Já que a resistência aqui é 36 vezes maior do que esse cara aqui. Mas mais pra frente a gente faz essa análise. Vamos para 7. A figura representa a associação de 2 resistores em série. Ó, tá em série de novo, então a corrente que passa em um tem que ser igual à corrente que passa no outro. Em que a DDP U1 é igual a 12 volts. Notem, pessoas, aqui ele botou diferente, né? Lá na outra questão a gente estava botando assim, né? A DDP em um resistor único. Aqui ele colocou de azul. Não faz diferença, né? Esse U1 é igual a 12 volts. Vou colocar aqui, ó, 12 volts. Beleza. Então eu tenho... Eu quero fazer o meu próprio desenho, tá? Não gostei do dele, não. Então eu tenho um resistor aqui, que vale 3 ohms. Eu tenho um outro resistor aqui em série com esse de 3, né? Que vale 7 ohms. E a questão falou que a DDP aqui, ó, nesse cara, é de 12 volts. Show. 12 volts. Eu não sei quanto que vale essa DDP aqui, ele não me falou. Vou chamar de U2. Tá. Na letra A ele pede a intensidade da corrente I1 e I2, ó. Ele colocou até nomes diferentes para você pensar que a corrente é diferente. Mas você sabe que a corrente é igual porque está em série. A corrente que passa aqui, ó, I1, é a mesma que passa nesse outro cara aqui. Então não vou nem chamar de I1 e I2, vou chamar só de I. É um caminho só que ela tem para percorrer, tá? E eu já consigo descobrir esse I só olhando para esse cara. Porque eu tenho a DDP nele e tenho a sua resistência. Para saber o seu I, é só fazer U igual a R vezes I. U é 12, R é 3. Então I vai ser 12 sobre 3, que é 4 ampere. Beleza, já descobri. O I1, que é 4. E se o I1 é 4, o I2 também é 4. Na B ele quer a DDP U2 e a DDP U. Vamos primeiro na DDP U2. Porque agora que eu já descobri a corrente que passa nesse cara, fica fácil, né? Quem vai ser o U2, ó? O U2 é igual a R2 vezes I2. Pô, então o U2, ó, é essa resistência que é 7 vezes a corrente que é 4. U2 igual a 28 volts.
Já descobri o U2 aqui, ó. Vou até escrever de verdinho aqui, ó. 28 volts. Se eu tivesse uma bateria aqui, quer dizer, eu tenho, né? Se eu tivesse desenhado, qual seria a DDP dessa bateria? Seria a soma desse 12 com esse 28. 12 mais 28 vai dar 40 volts. Tá? E notem que esse Uzão que ele colocou aqui, na verdade, é a DDP total. É a soma dessas DDPs. É como se fosse a DDP da bateria, que é 40. Então, ó, a DDP U2. U2 é 28. E U é 40, que é 28 mais 12. E na C aparece um negócio novo. A potência dissipada em cada resistor. Vou botar aqui em cima, ó. Como que eu vou medir a potência dissipada em um resistor, né? Lembrando, pessoas, que a potência... Vou botar aqui de outra cor. A potência quer dizer energia sobre o tempo. Tá? Mas a gente não vai usar isso aqui agora. No circuito elétrico, a potência de um resistor ela é a DDP vezes a corrente. Ela é uma equação, essa é uma equaçãozinha que você pode usar. DDP vezes a corrente. Mas eu também posso achar outras, né? Potência... Aqui, ó. Potência igual a I ao quadrado vezes R. E potência igual a... Vou botar aqui do outro lado, ó. Potência igual a U ao quadrado sobre R. Tá? Então são essas três equaçõezinhas de potência. Aqui eu não vou provar o porquê que aparece, porquê que é verdadeiro isso. Não vou deduzir, né, mas são essas três. Posso usar qualquer uma aqui. Tá? Ele quer a potência em cada resistor. Notem que em cada resistor eu já tenho tudo. A DDP, a corrente e a resistência. Então qualquer uma das três equaçõezinhas que eu usar aqui vai estar bonito. Vamos olhar primeiro a potência desse cara. Potência P1. Eu vou usar a equação mais fácil. U vezes I. PU é 1, U1 vezes I1. Quem é o U1? É 12. Ó. 12 volts. I1 é a corrente que passa nele, que é 4. Então vai ficar P1 igual a 12 vezes 4, que é 48 volts. E volts. A potência é medida em watt. Tá? E o P2, quanto que é? P2 fica igual a U2 vezes I2. O U2 é 28, a gente calculou. E o I2 também é 4. Então vai ficar 28 vezes 4. E nessa hora da noite é difícil fazer essa conta. Mas 30 vezes 4 é 120. Aí eu faço 120 menos 8. 120 menos 8 vai dar 112. Né? Deve dar 112 isso aqui. 112 watts. Essa é a potência. Deixa eu botar aqui, ó. Potência P2 é igual a 112 watts. Se não tiver errado, eu conto. A conta também não é tão importante aqui agora, né? O importante é você entender como que faz isso aqui. Notem que a dificuldade está aumentando. O ideal também, ó, é você parar o vídeo, tentar resolver e depois você resolve comigo. Vamos para 10. Já é a 10? Não, a 10 não. É a 8. Com relação à associação de resistores em série, indique a alternativa incorreta. Vou fazer primeiro, relembrar aqui o em série, né, pessoas? Ó, em série, eu vou colocar 3 resistores em série. Tá aqui em série, mesmo caminho. A corrente é a mesma. Lembrando, né, a corrente que passa aqui é igual a corrente que passa aqui. É igual a corrente que passa aqui. A DDP não é a mesma, né? Eu vou perder um pouquinho de DDP aqui, um pouquinho de DDP aqui e um pouquinho de DDP aqui. E a soma dessas DDPs tem que ser igual a DDP da bateria, que eu vou chamar de U. Vamos ler as alternativas. Ele quer a incorreta. Incorreta. A resistência equivalente à associação é sempre maior que a de qualquer um dos resistores componentes. Isso é verdade, gente, porque olha só, a REC desse circuito é igual a R1
mais R2 mais R3. É a soma. Se é a soma, né, com certeza esse resultado é maior do que um único aqui sozinho, tá bom? Então essa A é verdadeira. Não é a nossa resposta porque a gente quer a incorreta. B. A intensidade da corrente elétrica é igual em todos os resistores. Verdade, né? Isso é o circuito em série. C. A soma das tensões nos terminais dos resistores componentes é igual à tensão nos terminais da associação. É o que eu acabei de falar, né? A soma dessas DDPs aqui, dessa e dessa, tem que ser igual a DDP nos terminais, a DDP da bateria. D. A tensão é necessariamente a mesma em todos os resistores? Isso é mentira, até pelo cálculo que a gente fez nas outras questões, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, na questão 7, circuito em série. Olha a DDP nesse cara e olha a DDP nesse. A DDP não é igual. Né? Já é um argumento que já invalida aquela alternativa. Então essa é a errada? A tensão é necessariamente em todos os resistores? Não, essa aqui está errada, é a nossa resposta. Não é a mesma em todos os resistores. Se fosse igual, seria circuito em paralelo. Letra E. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Ó, para olhar isso aqui, gente, a gente tem que pensar nas três equaçõezinhas, né? Vou botar aqui de novo, né? Você tem que ter essas equaçõezinhas em mente. Potência igual a U vezes I. Potência igual a I ao quadrado vezes R. E potência igual a U quadrado sobre R. Qual que você vai usar agora? Se você usar essa, você vai ver que quanto maior a potência, menor a... Ou melhor, quanto maior a resistência, menor a potência. Inversamente proporcionais. Olhando por aqui, ó, você já vai ver outra coisa. A resistência sendo maior, a potência é maior. E aí, qual que é a certa? Para você analisar isso, você tem que olhar uma equação em que uma coisa é constante. Tá? O que é constante no circuito em série? É a corrente. Onde eu tenho corrente? Ó? Aqui e aqui. Mas eu quero comparar a potência com a resistência. Então, onde eu tenho a resistência também? Ó? É aqui. Aqui não tem resistência. Então, eu vou usar essa aqui. Tá? Vamos botar aqui, ó. Potência igual a I ao quadrado vezes R. Eu vejo aqui, ó, que quanto maior a resistência, maior a potência nesse caso. A corrente é a mesma para todos. Né? Então, essa está certa. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior a resistência. Quanto maior a resistência, maior a potência. Vamos para 9. No trecho de circuito, temos I igual a 2 A e U igual a 100 volts. Calcule R e U'. Ih, rapaz, deu uma complicada aqui, hein? Note que eu tenho um circuito em série. Eu tenho 3 resistores em série. 10, R e 20. Só que o U é a DDP desse R aqui. O U' é a DDP desse de 20. E esse de 10 eu não sei a DDP. Mas eu sei que essa corrente, eu vou até apagar aqui, ó. Tirar esse I. É 2 A, né? Então já coloca 2 A. Aqui, ó. 2 A. Então a corrente que passa em todos os resistores é 2. Já que é um circuito em série. 2 A, 2 A. Show. Olha para o cara que eu tenho duas informações. Ó. Olha para esse cara aqui. Ó. É 2 A e 20 ohms. Então eu já consigo descobrir o linha. Ó, o linha vai ser igual a 20 vezes 2. R vezes I. O linha, então, vai ser igual a 40 volts. Já descobri aqui o linha. Vou até apagar aqui. Ó. Né? Vai ficar bonitinho. Aqui ó, é 40 volts. O U, a questão fala que é 100. Ó. Não anotei aqui, ó, mas isso aqui é 100 volts. É 100 volts. Coloca aqui, ó, 100 volts. Se aqui é 100 volts e a corrente aqui é 2 A, gente, eu já descubro a resistência aqui. Como que eu descubro? Primeira lei de Ohm. U igual a R
vezes I. O U é 100. O R é R, deixa R mesmo, se eu não sei. E o I é 2. Então, na verdade, ó, a resistência vai ser 100 sobre 2, que é 50 ohms. Aqui minha resistência é 50 ohms. Show de bola. E para finalizar, falta o quê? Acho que nada, né? Já descobri tudo. Ele queria R e o linha. Ah, acabou já. R tá aqui e o linha tá aqui. Questão 9. Tranquilinha. Então vamos para a questão 10 agora. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em paralelo. E a essa associação aplica-se uma DDP de 100 volts. Então tá aqui o desenho. A DDP de 100 volts ela foi aplicada entre esses dois pontos, né? Lembrando que é como se eu tivesse colocado uma bateria aqui, né? Ou desse lado ou do outro, tá? E o que a corrente vai fazer? Ela vai entrar aqui ou do outro lado, não importa a ordem, né? Aí ela entra, uma parte, quando chega nesse nó, sobe e a outra parte desce. Será que é igual a corrente que sobe e a corrente que desce? Não, né? Porque as resistências são diferentes. E a gente já sabe dizer que aqui embaixo passa menos corrente, porque a resistência é maior, a dificuldade é maior. Aqui em cima passa mais corrente. Tá bom. Então aqui em cima eu vou chamar de I1 e aqui embaixo eu vou chamar de I2. Tá bom? Então eu tenho um circuito em paralelo, bem tranquilinho, de duas resistências. Letra A vai falar o seguinte: qual a resistência equivalente da associação? Ele quer REC. Pessoas, quando eu tenho um circuito em paralelo, a gente já sabe que a gente, para calcular a REC, ó, pode usar 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Mas vocês também têm que lembrar do seguinte: se você não quer fazer essa equaçãozinha aqui, na situação onde eu tenho dois resistores, eu também posso usar outras duas maneiras, né? Então eu tenho essa maneira aqui, ou, tá? Quando tem duas resistências, eu posso falar que a REC é o produto pela soma. O produto entre as resistências dividido pela soma. Na verdade, gente, isso aqui não é uma coisa totalmente diferente dessa. Essa continha aqui vem dessa, tá? Só que a gente não vai provar aqui agora. E tem uma outra maneira mais fácil, né? Que não vai ser aplicada nesse caso. Qual é essa maneira mais fácil? Eu já até falei para você na questão anterior. Né? Se as resistências fossem iguais, ó, a REC seria o valor de R dividido pelo número de resistências. Só que não é esse o caso dessa questão. Tá? Então eu vou usar essa aqui. Vou usar essa aqui para fazer a REC. Então, nesse nosso caso aqui, ó, a nossa REC ela vai ser R1 vezes R2, ou seja, 5 vezes 20, sobre 5 mais 20. Aqui em cima dá 100 e embaixo dá 25. Portanto, essa REC ela vai ser igual a 4 ohms, tá? Esse vai ser o valor da resistência equivalente. Lembrando que quando eu faço a resistência equivalente, eu estou trocando essas duas por uma só. Notem, pessoas, quando o circuito é paralelo, a resistência equivalente é menor do que o valor de cada resistência que compõe esse circuito. Tá bom? Então é muito comum de você ver questão perguntando sobre isso. Tá? E por que a resistência fica menor quando eu coloco mais número de resistência? Por que a REC é menor? Você pode pensar, gente, que é porque quanto mais resistência vocês colocam em paralelo, mais opções a corrente vai ter. Mais fácil vai ser dela passar. Mais fios ela vai ter para passar. Tá bom? Então a letra A já foi. REC igual a 4. E na letra B, qual a intensidade de corrente elétrica em cada resistor? Na verdade, ele quer o I1 e o I2, né? Gente, para achar o I1 e o I2, é só você fazer a primeira lei de Ohm para cada um. Tá? Então vai ficar assim, ó. Pro primeiro, pro R1, né? Vai ficar U1. Vou botar de azul aqui para dar um destaque, né? U1 igual a R1 vezes I1. O U1 é 100, já que estão em paralelo, e a DDP vai ser a mesma para os dois.
Então aqui eu vou ter 100 igual a 5 vezes I1. Portanto, I1, na verdade, é igual a 100 sobre 5, que é 20 amperes. Já descobri o I1. E o I2? Aí eu preciso fazer, ó, U2 igual a R2 vezes I2. O 2 é igual a 100 também, né? Então fica 100 igual a 20 vezes I2. Quem é I2 então? Ó? É 100 sobre 20. 100 sobre 20 dá 5 amperes. 5 amperes. O macetezinho que eu vou ensinar para vocês aqui, eu já até falei, né? Mas vou relembrar. Por exemplo, a gente achou aqui 20 amperes para essa corrente que passa aqui em cima, né? A gente achou I1 igual a 20 amperes. Teria como a gente descobrir a corrente aqui embaixo sem fazer essa conta toda aqui. Como que faria isso? É só você pensar, lá em cima a resistência ela é 4 vezes menor do que a resistência lá de baixo. Portanto, a corrente que vai passar lá em cima tem que ser 4 vezes maior. Se ligou? Então, se você achou aqui 20, daqui para cá, você dividiria por 4. 20 sobre 4 dá 5. É exatamente o que a gente achou aqui. Tá? São macetezinhos que a gente vai agilizar, tá, gente? A resolução das questões. Mas se você se sentir confortável fazer só desse jeito aqui, não tem problema. Você faz desse jeito. Vamos lá, na C, né? Então a B já foi, falta a C. Qual a intensidade de corrente na associação? Pessoas, na verdade ele quer saber o I, né? Aqui agora ficou fácil, porque eu achei o I1 igual a 20 e o I2 igual a 5. A soma dessas duas dá a corrente da associação, ó, 25 amperes. Tá bom? E uma coisa interessante é o seguinte, vamos supor que ao invés de ter feito a corrente em cada resistor, você tivesse feito a resistência equivalente, né? Igual a gente fez aqui. Então você trocaria essas duas resistências por uma só, que vale 4. 4 ohms. E a DDP é quanto? Continua sendo de 100 volts. Se você faz a conta aqui, a primeira lei de Ohm para esse cara, ó, olha como que fica. 100 igual a 4 vezes I. I igual a 25 amperes. Aí eu acharia que a corrente no circuito todo é 25 amperes. Foi exatamente o que a gente achou aqui. Tá? Então, nesse caso, você poderia antes calcular a resistência equivalente para depois... ou melhor, antes achar a resistência equivalente, achar a corrente total e depois olhar para cada um. Tá? Fica a seu critério. Mas dá para fazer. Então essa foi a 10, vamos agora para 11. Né? Cadê a 11? Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Então tem aqui, ó. Associam-se em paralelo dois resistores de resistência R1 e R2. Então vai lá, paralelo, né? Continua a mesma coisa da questão anterior, né? Vamos agilizar aqui, né? Já que é igualzinho. Então R1 igual a 20 e R2 igual a 30. Tá em paralelo. A essa associação aplica-se uma DDP de 120 volts. Vou colocar aqui, ó, 120 volts. Lembrando que aqui está conectado do outro lado, mas eu não vou nem desenhar isso. Tranquilo. Qual é a resistência equivalente? Fazendo rapidinho, gente. REC, nesse caso, ó, vai ser igual... Deixa eu jogar isso aqui pro lado. Ó. A REC aqui vai ser igual a 20 vezes 30 sobre 20 mais 30. Produto pela soma. Aqui dá, ó, 6. 2 vezes 3 é 6, né? Com mais 2 zero, 600. Aqui embaixo dá 50. Corta 0 com 0, eu vou achar, ó, a REC igual a 60 sobre 5. Isso dá 12 ohms, tá? 12 ohms. Notem, a resistência equivalente é menor do que o valor de cada uma aqui. Tá? Na letra B agora, o que ele quer? Quais as intensidades de corrente elétrica em cada resistor? Vamos lá achar corrente elétrica em cada resistor. Tá? Vamos fazer agora o inverso da questão anterior? Vamos começar pela resistência equivalente. Eu sei que a REC ela vale 12. Né? Então, se eu tenho a REC igual a 12,
e a bateria é de 120 volts, qual vai ser a minha corrente total, né? Aí eu faço, ó, U igual a R vezes I, e o R é a REC. U é 120, R é 12. Então o I, nesse caso, vai ser 120 sobre 12, que é 10. 10 amperes. Então a corrente aqui, ó, é 10 amperes. Essa total, entendeu? Uma parte vem aqui para cima e outra parte vem aqui para baixo. Tá bom? Para onde que vem mais corrente, né? Lá para cima, porque tem a resistência menor. Tá bom? Para descobrir a corrente aqui em cima e aqui embaixo agora, gente, eu vou aplicar, né, essa primeira lei de Ohm para os dois resistores. Então vai ficar assim, ó. Para o de cima, 120 igual a 20, que é a resistência do de cima, vezes a corrente I1. Então, I1, ó, é igual a 120 sobre 20, que é 6 amperes. Beleza, então a corrente que passa lá para cima é 6 amperes. Ou seja, a que passa lá para baixo tem que ser 4, já que o total é 10. Mas será que é 4 mesmo? Vamos fazer a conta. Fica assim, ó. 120, tô fazendo pro de baixo, né? Igual a 30 vezes I2. Quem vai ser I2, então? 120 sobre 30, que é 4 amperes. Certinho, tá vendo? Então as correntes já achei. E na série que é? Qual a intensidade da corrente elétrica na associação? Já achei, né? Que é 10. Achei tudo aqui. Vamos para 12. 3 lâmpadas incandescentes iguais estão associadas em paralelo. E agora a associação, ó, são 3 lâmpadas em paralelo, não são mais 2. Note que agora é o seguinte: se são 3 em paralelo, eu não posso fazer mais essa continha aqui. Ó. Aqui só pode ir para 2. Tá? Então o que você vai fazer para descobrir essa resistência equivalente? Vai fazer a continha antiga, né? O método tradicional. Então vai ficar assim, né? Esse aqui é o desenho. Aqui eu boto a bateriazinha, tá? Então são 3 lâmpadas incandescentes iguais, ó, são iguais. E ele não fala o valor. Então vou chamar aqui de R e aqui de R. Ele fala aqui, ó, a DDP entre os terminais da associação é mantida constante. Se uma das lâmpadas queimar, o que ocorrerá com a intensidade de corrente elétrica em cada uma das outras? Questão boa, tá? Só que gosto muito de cobrar questão desse tipo. Então eu vou colocar aqui o circuito e eu vou colocar um valor qualquer aqui para DDP, só para a gente, né, não trabalhar só com letra. Sei lá, 100 volts. 100 volts. Aqui eu vou desenhar tudo, né? Pronto. O circuito está em paralelo, né? Vamos supor, né, que a corrente aqui em cima quer dizer, eu vou dar valores para essa resistência para a gente não ficar trabalhando só com letra. Vamos supor que essa resistência aqui seja de 20 ohms. Então aqui é 20 e aqui também é 20 ohms. Tá. Agora, como que eu faço para descobrir a corrente em cada ramo? Cara, só fazer a primeira lei de Ohm para cada ramo. Vamos fazer para esse primeiro. Vai ficar U igual a R vezes I. U é 100, R é 20. Então o I vai ser igual a 100 sobre 20, que é 5. 5 amperes. Então a corrente que passa aqui é igual a 5. E a corrente que passa aqui vai ser 5 também, porque a resistência é igual, né? E está em paralelo. 5 e 5. Show de bola. Então a corrente total que passa aqui é 15. Beleza. Aí o que ele fala, né? Vou jogar aqui para baixo, que essa questão é boa. A questão pergunta: se uma das lâmpadas queimar, o que ocorrerá com a intensidade da corrente elétrica em cada uma das outras? Pessoal, se eu queimar uma lâmpada, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Eu vou pegar o circuito, tá? Vou botar o mesmo circuito aqui embaixo. E agora, ó, eu vou pegar e vou queimar esse cara que tá bem aqui. Ou seja, por ele não vai passar mais corrente. Esse cara aqui, tá? Então é a mesma coisa, gente, que eu tirar esse ramo aqui de cima, tá? Eu vou tirar essa resistência.
Se eu queimo esse cara de cima, esse 5 ampere para de passar. Tá? Mas as lâmpadas de baixo, pessoas, vão continuar com a mesma corrente. Já que se eu fizer a primeira lei de Ohm para eles, né? Ó, U igual a R vezes I, eu vou continuar tendo 100 volts para cada uma resistência de 20, logo a corrente vai ser de 5 ampere. Então, quando queima a de cima aqui, só para de passar corrente aqui em cima. Nas outras duas, continua a mesma corrente, tá? Então, onde que vai ter alteração? Aqui em cima, e essa corrente total aqui não vai ser mais 15. Ela vai ser 10. 5 para cá e 5 para cá. Isso já não acontece no em série. Se em série uma queimar, todas param de funcionar. Todas apagam. Vamos para 13 aqui, ó. Entre os terminais A e B da associação apresentada na figura a seguir, a tensão é de 120 volts. Então é como se eu colocasse uma bateria aqui de 120 volts. Show! Ele fala que R1 é 16, esse cara aqui é 16 ohms, o R2 é 60 ohms e o R3 é 40 ohms. Na letra A ele pede para determinar a intensidade da corrente em I1. Ele quer I1, que é essa corrente total. Pessoas, aqui eu tenho um circuito misto. Notem que esses dois estão em paralelo. Então, primeiro eu vou fazer a resistência equivalente dos dois e depois eu olho para esse cara. Então, o primeiro passo aqui é fazer a resistência equivalente entre esses dois. Tá? Então, eu vou ter aqui a bateria. A bateria continua tendo 120 volts. Essa resistência R1 aqui continua com seu valor R1, que é igual a 16. Só que agora eu vou trocar essas duas por uma só, que vai valer... Vai valer quanto isso aqui? Aí eu tenho que fazer a conta, né? Tá em paralelo, é 60 e 40 em paralelo. Vamos fazer aqui. REC 1 igual a 60 vezes 40 sobre 60 mais 40. Aqui dá 24 mais 2 zeros. Aqui dá 100. Então a REC é 24 ohms. Pronto, achei que aqui é 24 ohms. E agora, eu tenho duas em série. Agora é fácil, né? É só somar. Então fica 120. E a soma de 24 com 16 vai dar 40 ohms. Pronto, já tenho uma resistência só. Eu já consigo aplicar a primeira lei de Ohm só para esse cara aqui, para descobrir a corrente total. Então vai ficar assim, ó, 120 igual a 40 vezes I. I é 120 sobre 40, que é 3 ampere. Então eu já descobri a corrente total que passa pelo circuito. I igual a 3 ampere. É essa corrente I1 aqui. O I1 é a corrente total, 3 ampere. Só que agora note o seguinte. Desse I1 aqui, uma parte sobe para o I2 e uma parte desce. Quanto que vai lá para cima e quanto vai lá para baixo? De novo, essa corrente não vai ser dividida igualmente. Não vai 1,5 lá para cima e 1,5 lá para baixo, porque as resistências aqui, ó, são diferentes. Lá para baixo tem que passar mais corrente. Mas vamos lá, vamos fazer na ordem aqui as alternativas, né? Na B ele quer o seguinte, né? Ah, já foi a intensidade da corrente 1. Beleza. Na B, ele quer a DDP entre os pontos C e B. A DDP entre os pontos C e B. Olha que legal o que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo esses três circuitos? Né? Esses dois, esse aqui, ó, é a versão simplificada desse. E esse é a versão simplificada desse. Então esse circuito tem tudo a ver. Eu posso usar qualquer versão para descobrir valores. Por exemplo, se eu quero a DDP entre os pontos C e B, vou botar aqui de outra cor. Eu quero essa DDP aqui entre os pontos C e B. É só olhar a DDP na resistência equivalente dos dois, que é esse cara aqui, ó. Eu não troquei
o R2 e o R3 por uma só, que vale 24. Então, essa DDP aqui é a mesma que a DDP de R2 e R3, já que os dois estão em paralelo. Tá? E como que eu faço para achar essa DDP? Mole. A corrente eu já sei. A corrente é 3 A. Então, a DDP aqui ó, vai ficar sendo U igual a 24 vezes 3. U igual, ó, 3 vezes 25 dá 75, menos 3 vai dar 72 volts. Essa é a DDP nesse resistor. Então, vou botar aqui do lado, ó, entre os pontos C e B, é 72 volts. Vamos para C. As intensidades de corrente I1 e I3. Então, ó, volta aqui para o primeiro circuito. Quer dizer, I2 e I3, né? Ele quer essa e essa. Se eu descobrir a DDP aqui, pessoas, entre esses pontos, é 72 volts. É 72 volts para esse e para esse. Então, de novo, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm só para esses resistores, né? Separadamente. Então, vou botar aqui de outra cor. Pro de cima vai ficar, ó, U2 igual a R2 vezes I2. O 2 é 72. E o R2 é 60. E o I2? Aí vai ser, né? O I2 vai ser 72 sobre 60. Dá para simplificar aqui, dá para ir simplificando, só que eu vou deixar assim mesmo, tá? Você faz a conta aí. Quem que é a corrente 3? Vai ficar, ó, o 3 igual a R3 vezes I3. O 3 continua sendo 72. O R3 é 40. E o I3 é o que a gente quer achar. Nesse caso, I3 é igual a 72 sobre 40 ampere. E aqui está em ampere também. Então já achei a corrente I2 e I3. Não precisa fazer essa conta não. Tá? Se quiser fazer, faz. Mas não precisa não. O importante é o seguinte. Se você faz essa conta aqui, você acha um certo valor e soma com esse valor daqui, o total tem que dar 3 ampere. Tá? Vamos só fazer aqui com fração mesmo para ver se vai dar. Ó, I total é igual a 72 sobre 60 mais 72 sobre 40. Aí eu vou ter que fazer MMC. O MMC entre 40 e 60 é 120. 120 dividido para 60 vai dar 2. 2 vezes 72 dá 144. 120 por 40 dá 3. 3 vezes 7, 2. Meu amigo. Ó, 3 vezes 7 vai dar 21, então daria 210. Tá? Mais 6. Isso, 216. Exatamente. Então, aqui em cima, vai ficar 144 mais 216. Então, é 100 mais 200 dá 300. 44 mais 16 dá 60. Então, aqui dá 360 sobre 120, que é a mesma coisa que 3. 360 sobre 120 é 3. Então, realmente, a total, né, deu 3 ampere, o que indica que eu acertei essa continha aqui. Tá? Se você ficar desconfiado, você faz essa prova real. Então, a intensidade da corrente I2 e I3, já achei. 72 sobre 60 na primeira e 72 sobre 40 na segunda. Aqui, como não tem opção, gente, a gente pode deixar em fração mesmo. E na D? Na D, ele quer a potência dissipada em cada um dos resistores em paralelo. Então, é nesse cara e nesse cara. Ah, a potência, eu posso usar aquelas três que eu falei para vocês, né? Já tem tudo? Tá? Então, eu vou usar mais fácil. Potência 2 igual a U vezes I. O U é 72. O I, 2 no caso, é 72 sobre 60. Isso aqui vai dar uma conta bem grande. Deixa eu fazer na calculadora aqui rapidinho. Né? Então vai dar 72 vezes 72 dividido para 60. Isso aqui dá 86,4. 86,4 watts.
E a potência P3 é U vezes I também. E o U é 72. Então fica 72 vezes 72 sobre 40. Então vai ficar assim, ó. 72 vezes 72 dividido para 40. 129,6. Claro que em watt. Tá? Essa é a potência em cada um. Notem que eu não preciso descobrir a potência desse, porque a questão pede a potência dissipada em cada resistor em paralelo. Mas se eu quisesse desse aqui, é fácil também, né? Eu pegaria... Aqui, ó, eu não calculei a DDP desse cara, mas é fácil de calcular, ó. Se a bateria cede 120 e nessa associação aqui eu gastei 72 volts, aqui sobrou quanto? 120 menos 72. Tá? E eu acho que dá 48. Aqui dá 48 volts. Então eu poderia fazer 48 vezes 3. Ou, eu não quero calcular essa DDP. Faz a outra equaçãozinha. Potência igual a I ao quadrado vezes o R. Já tem as duas grandezas. Bom? Então, como que é? Calcule a intensidade da corrente I e a resistência R em cada um dos trechos do circuito a seguir. Então tá aqui, ó. Tenho esses dois por enquanto, né? E notem, aqui está em paralelo. Esses três estão em paralelo. Eu não sei o valor dessa resistência. Eu sei que a corrente que passa aqui embaixo é 1, a que passa aqui em cima é 5. E eu não sei a total, nem a que passa aqui em cima. Eu quero descobrir tudo, né? Vamos olhar então. Olha aqui. Olha para o do meio. Se a corrente é 5 e a resistência é 100, eu consigo descobrir a DDP. U igual a R vezes I. U igual a 100 vezes 5. U igual a 500 volts. Beleza. Então, ó, aqui é como se eu tivesse colocado uma bateriazinha que vale 500 volts. Com esse 500 volts, eu acho a resistência aqui embaixo. Porque se está em paralelo, é 500 volts para os três resistores. Então vai ficar aqui, ó, 500 volts igual a R vezes a corrente que é 1. Então R igual a 500 ohms. Achei aqui o R igual a 500 ohms. Daria para achar esse cara sem usar essa conta. Porque olha só, se aqui em cima a corrente é 5 ampere e aqui embaixo a corrente é 1, a corrente aqui, ó, é 5 vezes menor do que a corrente aqui. Se a corrente aqui é 5 vezes menor, a resistência tem que ser 5 vezes maior. Se lá em cima é 100, aqui embaixo tem que ser 500. Show! E a corrente lá em cima? Eu não sei quanto que vale essa corrente ainda, mas é fácil achar aplicando a primeira lei de Ohm para esse cara lá de cima. Então vai ficar aqui, ó, 500, deixa eu botar de azul aqui, 500 igual a 250 vezes I. I é igual a 500 sobre 250, que é 2 ampere. I é 2 ampere. Então achei, né? Achei tudo, ó, 2 ampere. O que faz muito sentido, ó, porque, ó, olha essa resistência e olha essa. Essa é 2 vezes menor do que essa. Então a corrente aqui tem que ser 2 vezes maior do que a corrente que passa por esse. Tá? Achei a corrente em cada ramo, descubro a corrente total, que é a soma. 2 mais 1 mais 5 vai dar 8 ampere. Descobri a resistência que faltava e as correntes. Tranquilo. Na B. Na B eu tenho um circuito misto. Ó, esses dois aqui estão em paralelo. Apesar do desenho diferente, esquisito, né? Bota a bateriazinha aqui. Olha o caminho que a corrente faz. Ela tá vindo, chega aqui, ó. Uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Depois essas correntes se juntam aqui para vir para cá. É um circuito misto onde esses dois caras estão em paralelo e esse cara aqui está em série com a equivalente desses dois. Então vamos fazer por etapas. Ó. Eu posso... Aqui embaixo, eu já consigo descobrir a DDP para esse cara. Já consigo descobrir a DDP desse cara. Qual vai ser essa DDP? Não precisa nem redesenhar, né? Ó, vai ser U
igual a 13 vezes a corrente, que é 10. U igual a 130 volts. Achei aqui, ó. 130 volts. Se aqui embaixo é 130 volts, gente, aqui em cima também é 130 volts, porque tá em paralelo, né? Beleza. E aqui embaixo, aqui para esse cara aqui é 120. Esse cara tá em série com esses dois. Tá? Então a bateria eu já conseguiria descobrir que é de 130 mais 120, 250 volts. Ele quer o que mesmo? Ele quer o valor da resistência R e da corrente I. Tá. Ó, eu já consigo descobrir a corrente que passa aqui também, ó. É só fazer aqui o seguinte, ó. U igual a R vezes I, olhando para esse cara. Aí fica 130 igual a 65 vezes I. I é igual a 130 sobre 65, que é 2 ampere. Achei aqui, ó. 2 ampere. Se eu achei aqui em cima 2 ampere, aqui é 12. E aqui também é 12. Porque essa corrente que passa nesse cara é a junção dessas duas correntes aqui. E se aqui é 12 e aqui é 120 volts, eu já descubro quanto que vale a resistência R. Então fica ó, U igual a R vezes I, 120 igual a R vezes 12. Vou achar R igual a 10 ohms. Achei aqui, ó, R igual a 10 ohms. Pronto, achei tudo já. Tem outra nessa questão? Tem outra alternativa aqui? Não, já é a questão 15. Mas a 15 fica para o próximo vídeo. Então, por hoje é só, pessoas. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Valeu!